Olá, graça e paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Ailton Nascimento, do Instituto Teológico de Trás das Letras. Nós estamos hoje com um tema a pedido de muitos que nos solicitou ao longo dos vídeos que nós estamos postando. Se você também quiser sugerir algum tema, entre nos vídeos, dê lá, faça o seu comentário, dê a sua sugestão nos temas que supostamente você queira que a gente possa estar gravando aqui a respeito, talvez de um assunto que você ainda tenha dúvida ou que talvez tenha dificuldade de uma compreensão, tá bom? Vai lá, poste seu comentário e dê a sugestão de temas. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e não somente interessante, mas um tema que é muito controverso e ao mesmo tempo é um tema que gera muita polêmica. Não sei por que esse motivo, mas gera muita polêmica. Nós vamos estar falando sobre dízimo. E eu queria que você agora, se você tem uma Bíblia, abra comigo no livro de Deuteronômio. Nós vamos estar lendo o capítulo 14 e o versículo que nós estaremos lendo agora é o versículo 22. Amém? Nós estaremos não só lendo o capítulo de Deuteronômio, mas outros textos, mas é importante, eu vou tentar ir bem pausamente para que você possa compreender. Há muitos textos que falam a respeito, eu vou aqui explanar cada texto e você vai, logicamente, ter aí as suas conclusões a respeito disso. Eu confesso que eu não tenho como esgotar o assunto, até porque isso é uma mini aula, para que você possa ter um conhecimento da escola teológica. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto ou até em outros assuntos, quero te convidar a você entrar nas nossas redes sociais e procurar maiores informações de como estudar através do Instituto de Trás das Letras. Vamos lá. Capítulo 14, versículo 22 diz assim: Certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente, que cada ano recebe ou se recolhe do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar aonde Ele escolheu ali para habitar o seu nome. Presta atenção. O lugar onde Deus escolheu para habitar o seu nome. Trarás o dízimo do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, dos primogênitos, das tuas vacas e das tuas ovelhas. Aí tem um ponto e vírgula que diz assim: para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Note que isso é uma recomendação para o povo que havia saído do Egito, e a recomendação era que eles teriam que trazer perante o Senhor, no lugar onde Deus escolheu ali para habitar o seu nome, neste caso, não habitar em pessoa, na pessoa, mas habitar, o nome de Deus não habita em pessoas, o nome de Deus habita em locais. Por exemplo, podemos aqui citar que o nome de Deus habita no templo, porque Deus habita em pessoas. Então, por isso que ele está dizendo, aonde, no lugar que escolheu para ali habitar o seu nome, trarás o dízimo do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, primogênito, das tuas vacas e todas as ovelhas. E preste atenção, há um ponto e vírgula. Sempre quando há um ponto e vírgula, existe uma explicação. Porque a grande pergunta era, o povo sai do Egito, está sendo ensinado por Moisés, por tudo aquilo que Deus está ensinando ao povo, o povo ex-escravo praticamente, agora eles estão sendo doutrinados no deserto a respeito de inúmeras coisas, de como cultuar, de como prestar culto a Deus, de como fazer as divisões, de como preparar o altar, de como preparar o tabernáculo, inúmeras condutas, posturas, éticas. Aliás, é um povo que viveu como escravo e Deus agora tinha que ensinar esse povo. E agora ele vai ensinar em Deuteronômio 14 sobre a questão do dízimo. E ele dá uma orientação de como eles tinham que fazer e na presença de quem eles tinham que fazer. Na presença de Deus e no lugar onde Deus ali havia escolhido para habitar o seu nome. Pode-se dizer que nessa época não havia templo, sim, de fato,
mas havia o tabernáculo. E também, hoje, nós vivemos um contexto diferente. Talvez você possa dizer, não, mas isso é para o Antigo Testamento. E é uma na verdade, das dúvidas que mais surgem. O dízimo é para o Antigo Testamento, o dízimo é para o Novo Testamento. Então, hoje eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, poder te esclarecer isso, ok? Então, vamos lá. Então, ele dá a recomendação na presença de quem? No lugar, e trazer o dízimo daquilo, porque naquela época eles traziam do seu cereal, do seu mosto, do seu azeite, porque era aquilo, do primogênito das suas vacas, das suas ovelhas, porque essa era a moeda praticamente da época. Então eles traziam o dízimo dessas coisas que eles estavam ali na ocasião comercializando, produzindo, gerando, ok? Mas o versículo não termina aí, tem um ponto e vírgula e a questão é: para que aprendas. Ou seja, se eu fosse fazer uma pergunta a Deus usando esse texto: Senhor, o Senhor está pedindo para me trazer a oferta, legal, ou melhor, o dízimo, na presença de Deus, muito bem, no lugar onde o Senhor escolheu para ali habitar o seu nome, maravilha, mas para quê? Aí Deus diria para mim, que já está respondendo aqui: para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Preste atenção, eu vou ler novamente. Para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E aí eu te pergunto, qual é o princípio do temor a Deus? Dizimar. Porque ele está dizendo que o dízimo me ensina ou mostra que eu temo a Deus. Isso não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Isso não é uma interpretação, isso é algo claro, está nítido. Para que Deus queria que eles trouxessem o dízimo para a casa de Deus? Para que eles pudessem aprender a temer ao Senhor. Não há outro procedimento do que este que eles tinham que fazer para aprender a temer ao Senhor. Esse foi o princípio do temor, dizimar para que eles pudessem aprender a temer ao Senhor. Preste atenção aqui, vou ler novamente. Para que aprendas a temer ao Senhor, ponto, não, vírgula, teu Deus, vírgula, todos os dias. E talvez você esteja aí essa pergunta, é a pergunta que eu fiz. O dízimo é para o Antigo ou para o Novo? Partindo do princípio de entendimento, se o dízimo é para que eu aprenda a temer ao Senhor, eu quero te fazer uma pergunta agora. Temer ao Senhor é para o Novo ou para o Velho? Tanto para o Novo como para o Velho. Então, o dízimo não é algo que foi instituído para o Antigo Testamento. O dízimo foi algo para fazer parte da vida de todos aqueles que amam a Deus, que têm Deus em sua vida como princípio de vida para seguir. Porque não há como eu temer a Deus se eu não for dizimista. A saber, há muitos deuses na Bíblia, podíamos enumerar vários, Belzebu, Diana praticamente é uma deusa, Moloque, um outro deus, há vários, Baal, Astarotes e tantos deuses. Quando Deus, que inclusive conviveu toda a história do Antigo Testamento. Mas o que é interessante, quando Jesus vai falar ou se comparar com Deus, ele não se compara com nenhum desses deuses. Ele vai se comparar, não tem como servir a dois senhores, a servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? O Deus do dinheiro. Eu não quero dizer que o dinheiro é uma maldição, muito pelo contrário. Se você pegar em um livro de Coríntios, e ele fala muito claro sobre isso, não é o dinheiro que é maldição. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando o meu coração está
no dinheiro, quando o meu coração está voltado para o dinheiro, aí sim é uma raiz de todos os males. Deus sabia que a coisa mais difícil para o povo era poder compartilhar, né? Poder dizimar, e não porque Deus precisa disso, mas isso demonstra o temor que eu tenho a Ele. E quando eu falo temor, eu não estou simplesmente falando de medo, mas eu estou falando de obediência, de princípio de obediência. Quando eu entendo isso, verdadeiramente eu estou fazendo algo, ou melhor, demonstrando que eu temo ao Senhor. Então, se partindo do princípio que o dízimo é temer ao Senhor, logo eu entendo que temer a Deus não é só para o Antigo Testamento. Temer a Deus também é para o Novo Testamento. Amém? Outra coisa muito importante que eu queria poder compartilhar com vocês é que um dia me perguntaram, Jesus era dizimista, pastor? Eu disse, ele era obrigado a ser dizimista. Não porque Deus queria, nem porque alguém queria. É porque ele se condicionou a viver desta maneira. Para isso eu preciso mostrar para você. Eu preciso ler 2 textos com você e eu queria que você abrisse comigo, se você tem aí a tua Bíblia com você, tá lá. Capítulo 11 do livro de Isaías, do profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Versículo 2: Repousará sobre ele, sobre Cristo, sobre Jesus, sobre ele, o Espírito do Senhor, 1, o Espírito da sabedoria, 2, o Espírito da inteligência, 3, o Espírito do conselho, 4, o Espírito da fortaleza, 5, ou do poder, o Espírito do conhecimento, 6, e o Espírito do temor ao Senhor, 7. Versículo 3. E ele se alegrará ou se deleitará-se no Espírito do temor. Preste atenção. Há 7, mas dos 7, alguém, eu estou aqui só para você entender, parafraseando para você entender. Alguém pergunta, Jesus, desses 7, do Espírito do Senhor, Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito do conselho, o Espírito do poder, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor, qual desses o Senhor mais se alegrará e mais terá prazer? Aí no versículo 3 está respondendo aqui, ele se alegrará do Espírito do temor. Se ele se alegrou e se mais teve prazer no espírito do temor, Jesus tinha que ser dizimista, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E se ele ama o temor a Deus, logo ele fica na obrigação de ser dizimista. Então, a pergunta é, Jesus era dizimista? Sim, porque ele se alegrou, olha só, versículo 3, e ele se deleitará-se no temor do Senhor. Voltando em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 diz, para que aprendas a temer ao Senhor. É o princípio do temor ao Senhor, todos os dias, é ser dizimista. E se Jesus escolheu ser dos 7 espíritos, ter o espírito do temor, que vai sobressair na vida dele, ele está dizendo, eu terei que ser dizimista. E talvez a sua pergunta é, quem é esse 7 espírito? Que na verdade é um espírito. Porque na verdade se diz a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento era derramado por porções. Ele era 7 em 1. Por exemplo, como um cacho de uva. Existe várias uvas com as suas individualidades, mas é um cacho de uva, não é vários cachos de uva. A uva fora do cacho, ela é só uva. Se tirar o talo, é só talo. Mas o talo junto com a uva é um cacho de uva. Assim é o Espírito Santo, como uma mexerica. Ela é uma mexerica, mas que tem os seus gomos individuais. Vamos ler isso daí, eu quero mostrar para você. Abra comigo Apocalipse, capítulo 3. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 6.
Esse texto de Apocalipse é o texto quando Jesus subiu ao céu. E quando ele sobe ao céu, ele tem que cumprir uma profecia. Qual era a profecia? De João, quando ele diz: eu vou, mas enviarei o Consolador, para que fique convosco para sempre. Se eu não for, o Consolador não pode vir. Então Jesus tinha que chegar no céu para que o Espírito Santo pudesse descer e habitar em nós. E aqui fala desse momento, quando Jesus chega no céu, e quando ele chegou no céu, o Espírito desce. Vamos lá. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6 diz assim: E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, que é Cristo, como que havia sido morto, mas ressuscitou. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Está falando do Espírito Santo que naquele momento seria enviado para toda a terra. Então o Espírito Santo é um Espírito único, porém eles são divididos em 7, mas ele é um, ok? Eles são unidos, ok? Está aqui. Nós lemos lá os 7 Espíritos, ele é 7 em 1, ok? Talvez você possa ter alguma dificuldade. Eu exemplifiquei como aí para você ficar melhor do seu entendimento como uma mexerica. Amém? As 7 porções do Espírito, por isso que no Antigo Testamento eles pediam porção do Espírito. Hoje Deus não dá mais a porção do Espírito. Hoje Deus dá a totalidade do Espírito. Amém? Por isso, se a gente for olhar, isso está no profeta Joel: eu darei do meu Espírito. Não, eu darei o meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, na verdade, o Espírito Santo agora vem com toda a porção. E Jesus agora, ele olha e diz: de toda essa porção dos 7, a que mais me alegra é o temor ao Senhor. Então, Jesus era dizimista. Para você entender a coisa muito importante, isso é fundamental você entender, é saber que na Bíblia o dízimo não é um mandamento, ok? O dízimo é uma ordenança. Como há, além da ordenança do dízimo, há 2 outras ordenanças muito importantes. Qual é? Batismo e depois ceia. E o dízimo faz parte. Vou repetir. Batismo, ceia e dízimo. São 3 ordenanças. Essas 3 ordenanças estão sobre a ótica de Cristo. Preste atenção. Vou repetir. As 3 ordenanças estão sobre a ótica de Cristo. E quais são as 3 ordenanças? Batismo, ceia e dízimo. Vou repetir. Batismo, ceia e dízimo. Essas 3 ordenanças estão sobre a ótica de Cristo. Quando eu falo de batismo, eu estou dizendo: Jesus, eu estou morrendo por ti. O batismo está sepultando a minha velha vida para viver a nova vida que Cristo tem para mim. Então eu estou fazendo algo por Cristo. Quando eu participo da ceia, eu estou dizendo que Cristo morreu por mim. Tanto que você vai ver isso em 1 Coríntios. Vamos abrir. Primeira carta aos Coríntios vai dizer sobre isso. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ou melhor, 11, o versículo 26. Porque todas as vezes que beberdes este pão... porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte de Cristo, até que eu venha. Então, o batismo, o meu batismo, anuncia a minha morte, ok? A ceia anuncia a morte de Cristo. Só que a gente está com uma situação agora. A gente tem morte de um lado e morte do outro. Tem que ter ressurreição. E aí? Se a gente tem morte do meu lado, morte do lado de Cristo, falta ainda uma ressurreição. Então, partindo do princípio, o batismo é morte, a ceia é morte. O que viria a ser o dízimo? O dízimo é primícia. Por que a primícia? Porque se você
analisar, vamos lá. Eu quero ler mais um texto com você, Gênesis. Esse texto é muito interessante. Gênesis capítulo 3. Ou melhor, vamos ler Gênesis capítulo 4, versículo 2. Diz assim: E teve mais ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu que, a cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ok? E Abel também trouxe dos primogênitos a sua oferta, que era ovelhas, e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e a sua oferta não atentou. Preste atenção, Deus recebe a oferta de Abel, mas não recebe de Caim. Qual foi a motivação pelo qual fez com que Deus não recebesse a oferta de Caim? Está no versículo 3, no início do versículo. E aconteceu que a cabo de dias, ou seja, depois de muito tempo. Porque oferta é primícia, ou melhor, oferta e dízimo. Aqui nós estamos falando de oferta porque o dízimo vai ser instituído lá em Deuteronômio, como nós lemos. Vai ser instituído, mas aqui era a oferta. E Deus, da mesma forma, queria a primícia do dízimo. A primícia, o dízimo é a primícia. Então, partindo do princípio, para você entender, se a ceia, ou melhor, o batismo é a morte, é a minha morte, a ceia é a morte de Cristo, o dízimo, ele é a primícia. E Jesus, no capítulo 15, vamos ler, quero que você leia comigo. De Coríntios, capítulo 15, da primeira carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, 15, versículo 19 e 20, vai falar que Jesus é a primícia dos que ressuscitaram dos mortos. Então, o que é o dízimo? É o declarar que Jesus ressuscitou dos mortos. Se eu batizo, eu declaro que eu morri para Cristo. Se eu participo da ceia, eu declaro que Cristo morreu por mim. E se eu não aceito o batismo, eu estou declarando que Cristo não ressuscitou dos mortos. Talvez a sua preocupação seja qual? A preocupação de achar que a sua vida está resumida na questão financeira, naquilo que você conquista, naquilo que você pode obter. Talvez o que você espera de recurso sejam deste mundo. Deixa eu ler para você. Olha só, versículo 19. Se esperarmos em Cristo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu espero que a minha vida financeira dependa só dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Versículo 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem ou dos que haviam morrido. Preste atenção no que eu quero dizer, eu quero ser bem claro. Batismo, eu morri por Cristo. Ceia, Cristo morreu por mim. Dízimo, eu digo, Jesus ressuscitou. Essas três ordenâncias estão sobre a ótica de Cristo. Você pode crer num Cristo que morreu por você, você pode até morrer por Ele, mas quando eu e você não somos dizimistas, nós estamos dizendo, Cristo não ressuscitou na minha vida. Talvez você tenha um Cristo morto somente. E talvez por isso que a tua vida financeira não tenha andado, porque ela está morta. Você não tem dado dízimo, porque você não crê que Cristo ressuscitou. Porque tudo está sobre a ótica de Cristo. Por isso que Cristo era dizimista. Porque se ele não fosse dizimista, nem ele poderia ressuscitar, porque ele não cria no princípio do dízimo, que é o temor a Deus. Amém? Eu quero orar por você agora. Pai,
Nós te louvamos, Senhor, pela alegria de podermos estar aqui. Com muito temor e temor, Pai, nós oramos, Pai, por esse momento, anunciando, Pai, que essas pessoas que tinham a dúvida sobre o que é dizimar, o que é ser fiel no dízimo, Pai, que elas possam ter sido esclarecidas por esta palavra. Que tudo aquilo que impede elas verem um Cristo ressurreto e que impeça elas de serem, Pai, pessoas que aprendam a temer ao Senhor, que o Senhor possa desconstruir tudo aquilo que foi ensinado de maneira errada e que elas possam hoje ter sido libertas de tudo aquilo que escraviza, porque tudo aquilo que eu tenho e não posso dar, eu não tenho, aquilo me tem. Por isso, Pai, eu só posso dar aquilo que tenho. E há muitas pessoas que não dão porque elas não têm. Na verdade, as coisas têm ela, o dinheiro tem ela. Pai, eu quero em nome de Jesus que hoje sejam libertas essas pessoas em nome de Jesus e que elas possam ser, Senhor, neste dia, ser tratadas e curadas e libertas de tudo aquilo que escraviza as suas vidas. Quando o Senhor comparou o Senhor com Deus, disse que o homem só poderia trocá-lo por Mamon, porque Mamon verdadeiramente os escraviza, Pai. Por isso eu quero declarar que sejam libertos cada vida agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, um forte abraço, fique com Deus. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal se ainda você não é inscrito, para que vocês possam receber as novas notificações dos novos vídeos e que você possa ser abençoado com cada mensagem. Deus abençoe, fique na paz. Lembrando que a arte do saber é saber que eu sempre preciso saber. Deus abençoe.